Primeiro eu quero pedir permissão ao mestre Rubem Valentim, porque o espírito dele permeia nós todos aqui, né? Que ele me deixe ser o seu servo como eu sou há tantos anos. Porque só exposições eu fiz, a curadoria de 16 exposições dele, desde 91 aí pelo Brasil. Então, sempre que a exposição era montada, eu acabava de montar, eu pedia a ele se ele estava aprovando, do jeito que foi feito, que antes de morrer, ele me chamou, eu morava em São Paulo, e na Peixoto Gomide, na Pamplona. Era o ateliê dele, eu sempre ia lá. Então ele disse para mim que eu seria o guardião da obra dele, que ele pedia essa gentileza, e eu virei o ogã do terreiro imaginário dele, né? E que eu só mostrasse, quando montasse as exposições, o sagrado na obra dele. Essa era a ideia. Tanto que quando o CCBB do Rio me convidou para fazer a curadoria de uma grande exposição dele em 94, eu me lembrei do que ele disse, que eu não montasse uma coisa meramente retrospectiva, né? Porque eu iria só por um viés muito intelectual, que eu não tenho preparo, não sou da academia, mas eu me desviaria desse sagrado que há na obra dele, dessa geometria do sagrado, qual eu tinha um entendimento por causa do meu próprio trabalho, da minha formação espiritual, que nós se identificávamos muito, né? Eu fui morar na Bahia em 75, porque eu queria conhecer a história do candomblé, dos orixás, do qual eu já era ligado. Então nós tínhamos essa ligação muito espiritual com a coisa do candomblé. E assim eu fui fazendo essa história, e ele sempre aprovando. Sempre tinha uma foto dele na exposição, eu chegava diante dela e disse: mestre, está tudo bem como você queria? Eu fui fiel a você, fui leal? E ele sempre falava que sim, porque eu sinto. Eu não posso fazer uma coisa aqui na galeria só porque é o convite do meu amigo querido, que é o Carlos, que eu quero muito bem. Mas porque eu tenho um consentimento de fazer isso aqui. Porque é na honra desse artista que eu acho um dos 5 pilares que a arte brasileira tem. Então, aqui está a história do mestre. Essa é uma foto do João Bosco, e eu tinha escrito isso para o catálogo da exposição dele em 2001, que o Emanuel Araújo me convidou para fazer a curadoria na Pinacoteca, na Estação da Luz, e na entrada eu botei isso aqui, que a ciência descobriu que com a geometria fractal, que Deus é o grande geômetra, e a arte revelou com a obra de Valentim o mais sensível artífice dessa geometria sagrada. Então ele partiu da geometria sagrada dos templos de todas as civilizações que ele estudava profundamente, que vocês vão ver mais tarde. Então, seja no Egito, seja na Grécia, entre todas os etruscos, da Babilônia, na Índia, de que ele tinha muita ligação com os templos da Índia. É preciso saber que a coisa dele não vem só do candomblé. Ele tinha profundo conhecimento da cultura universal, ele tinha uma biblioteca de 2.000 volumes. E ele era um erudito, sim. E eu, como eu consultava essa biblioteca e herdei muito desses livros, inclusive um livro sobre geometria sagrada, que vocês vão ver a capa aí. Então, ele tinha um conhecimento muito grande, muita sabedoria. Aqui a gente vai ver um quadro inicial dele, que ainda é da década de 40, porque o Valentim ele se formou em odontologia, né? Ele imaginava que ele nem sequer ia ser artista. Depois, em jornalismo, ele não completou, mas ele entrou também na faculdade de jornalismo. Então, aqui é a influência grande que ele teve de Cézanne, que ele admirava muito, mas nunca viu, nessa época, até os anos 50, eu acredito, um original. Era que tinha um escritor chamado Marques Rebelo, que levou uma exposição para a Bahia de reproduções de obras de arte, com Cézanne, com Matisse, com os grandes, né? E tal. E ele ficou muito encantado quando ele viu Cézanne. Quem que não fica, né? Cézanne é demais. Então essa história dele aqui, que é muito inicial mesmo,
tem a ver com isso. E aí onde é que vai sair a história de que ele começa a ser fiel à cultura baiana, do recôncavo baiano. Isso aqui são as quartinhas, né? Chama-se quartinhas ou moringa, né? De barro, antropomorfas, né? E aí a mãe dele leva ele, criança ainda, para a feira de São Joaquim. A feira de São Joaquim, que era a antiga Água de Meninos, que foi queimada, depois ressurgiu de novo, ela vai recebendo do recôncavo baiano, que é uma cultura riquíssima, impressionante, onde nasce a capoeira, o maculelê, o samba de roda, que vai depois para o Rio e virar o samba como é hoje. Então, é o recôncavo baiano, nas barcas que vêm, dos saveiros e tudo, que vem a cerâmica de Maragogipe, a farinha de Nazaré das Farinhas, o dendê de várias regiões ali, né? E a arte popular, que ele ficou encantadíssimo, porque esse aqui, animal, esse cachorro, era de cerâmica, né? Era como uma coisa do Vitalino, né? E então, e o pássaro também se fazia de cerâmica. Então ele faz uma recriação disso tudo. Esse quadro é de 51. Chama-se Casal Popular. Então é daí que vai nascer a história dele. E ele se encanta pelos ex-votos, né? E nesses ex-votos, já tem coisas que vocês vão ver que vai dar nas primeiras estruturas que ele vai criar da abstração e tal, que vocês vão ver mais tarde. Então, esses trabalhos são de 54, e ele também faz as carrancas do Rio São Francisco, porque não era só o ex-voto, né? E é daí que é a origem de toda a história dele, né? A gente vai ver um desenho dele, esse desenho que tem coragem, né? Que tem amor, tem luz, lua, né? É um desenho do começo dos anos 50, que já tem toda a estrutura da história que ele vai mostrar depois, até na fase de Roma, né? Está muito claro. E essa história só tem um paralelo, que é o Torres Garcia. No livro que eu fiz agora sobre ele, botei os desenhos do Torres Garcia, botei ele, era maravilhosa que se fizesse uma exposição do Valentim, que se pudesse fazer junto com o Torres Garcia. Porque no construtivismo, né, do Torres Garcia, né, na universalidade que ele tanto pregava, tem muitos pontos que se ligam com a história do Valentim. Então a gente vê aqui a influência dele da coisa da abstração formal, já da Europa, que ele começa a ver. Isso é um quadro de 55, 56, por aí. E a gente tem que ir lá no encantamento dele com o candomblé, porque o pai dele levava ele, um mestição, levava ele no terreiro da Mãe Senhora, o Axé Apô Afonjá. Então ele começou a ter relação com os Oxês de Xangô, que aqui o PRVG, que são as fotos do PRVG, vai mostrar lá na África esses cetros de poder que chamam-se Oxê, né? São do qual quando o médium, né, que se chama Eleguns, recebem o orixá e segura esse cetro para mostrar o seu poder, a sua força, né? Outros dois Xangôs aqui encarnados são as fotos do PRVG, tudo na África. Aqui 3 Oxê de Xangô, porque é definitivo essa história em toda a iconografia do Valentim, na obra dele. Ele tinha uma história muito forte com Xangô, embora o orixá dele não fosse esse, que era Omulu. E aqui a gente vai ver as ferramentas de ferro, que ele chamava de logotipo poéticos dos orixás. Então ali são de Exu, esses daqui, né? Do Aguinaldo Silva, lá da Bahia. Isso vende no mercado do São Joaquim, alguns lugares de Salvador, que só quem faz isso são os ferreiros que recebem a autorização do orixá para fazer. Não pode se meter a fazer uma coisa, porque isso aí vai, quando faz os despachos, as oferendas, com as comidas, com as coisas todas, bota no meio para ancorar a força desse orixá. A pessoa que passa, ela sabe para quem foi feita o trabalho,
porque aí está dizendo tudo de que orixá é, né? E aqui são de Exus, são os Exus. E para completar aqui, porque esse aqui era um trabalho do Valentim, fundamental, que ele fez para proteger a casa dele em Brasília. Então, logo na entrada, estava esse trabalho, que Exu é o que guarda o lugar, né? Não é o demônio, ele é o mensageiro dos deuses, né? Ele pode fazer o bem, pode fazer o mal, como nós estamos tudo metidos a Exu, porque a gente faz o bem e faz o mal, né? Então, não adianta demonizar. Isso aqui, o próprio Valentim fez essa ferramenta de Exu, que estava na casa dele, lá guardando a casa dele. E a gente vê um ponto de Umbanda, né, com a coisa do Exu, cristianismo e tudo mais, né, e vários símbolos esotéricos, como a da estrela, as ondas que estão ali, ele vai botar ali, ó, naquele quadro que está ali, que está aqui, que são, nos anos 80 ele fez esse trabalho, no começo dos anos 80, e aqui é tudo baseado na Umbanda, porque ele vai para o Rio de Janeiro, passa um tempo, ele fica louco pela coisa da Umbanda lá, por esses pontos riscados, que é feito de giz, né, geralmente no chão, para guardar o trabalho, para proteger o trabalho. Se vocês quiserem começar a conversar, era legal, porque eu ficar só falando, não vai dar. Não vai ser rico. Esses pontos riscados, né, esses emblemas que eles desenham no chão, eles também fazem outras representações de metal na parede. Também. E representam uma espécie de portal, né, para poder ser a energia. São pontos de segurança também, né? Bota na roupa, bordado também na roupa. Uhum. Né? E aqui a gente vai ver um altar dele, no ateliê dele, na Pamplona, aqui em São Paulo. Então, ele tinha aqui uma coisa de incenso, né, que ele botava incenso, uma lamparinazinha, que a Lina Bubardi também é a verdadeira paixão por essa lamparina, que deram para ela uma vez, né, ela botou na mão, e quando o Bob Felson foi fazer uma foto dela, meio oficial, disse: o que você quer botar na sua mão? Ela foi lá, botou essa lamparina, porque ela tinha um amor muito grande. Então ele também tinha uma. Aqui é uma ferramenta de Ogum, né? Os trabalhos dele ali. E essa ferramenta aqui, isso aqui é o Oxóssi, é o arco de Oxóssi, né? A flecha, o chumaré aqui, que é a serpente, né? O arco-íris, e as ferramentas de Ogum. E Orsain, que é o senhor das ervas, né? Isso aqui significa os galhos da árvore. E Valentim amava essa ferramenta que mixa, que mistura várias orixás. Então, isso aqui é a minha coleção de ferramentas. Olha que beleza, olha que design aquilo ali, olha. Aquele pássaro, a síntese, né, que tem aquilo ali. Então, aqui é as folhas de Orsain, o pássaro dele, o chumaré, as duas serpentes. Aqui é uma ferramenta de Exu. E é uma exposição que eu montei dele no Palácio das Artes, com as serigrafias dele na parede. Agora a gente vai ver a primeira pintura que vai aparecer os símbolos do candomblé das ferramentas, tá vendo? Aqui tem um, que é o Oxóssi, tá vendo? Aqui tem outro que também é o Oxóssi. Olha aqui outro. Aí ele sai só da coisa da abstração formal, e ele é de 56, né? E ele vai começar aí a inaugurar a onda do trabalho dele, como ele vai, tá vendo? Aqui já é o prolongamento disso, que é da mesma data. São pinturas inacabadas, magníficas, né? Vocês querem fazer algum comentário? Parece, sugere algum mapa, algum discurso, né? Porque são vários emblemas que vão contando histórias, é isso? Também, ninguém sabe, cada um vai interpretar uma coisa, e ele já tinha uma coisa de uma organização que não era só construtiva, mas que aí já entrava a fé dele, a história dele, e o que ele veio fazer em termos de revelar a coisa
brasileira, mas também ameríndia, porque ele confessa isso no manifesto, ainda que tardio, que a coisa dele não era só afro, mas também indígena. Ele tinha na casa dele coisas indígenas, né? Pela questão da cor também. Esse daqui depois daqueles dois, é a primeira formulação mais concreta da pintura dele, que aqueles são inacabados, e esse ele faz uma coisa realmente que está acabado. É o primeiro trabalho, que poderia ser a coisa inaugural. Esse está até no MoMA de Nova York, que foi a doação da Cisneiro, né? Já está bem claro. Hã? De que data é? Esse é de 56, para 57. Ele nem sabia o que era isso. Ele não tinha essa história, não, essa cultura. Conhecia o Kandinsky? Sim, já conhecia, porque nessa exposição do Marcos Ribeiro de reprodução, estava o Kandinsky, estava todos esses mestres, né, e tal, Paul Klee, já tinha. Você sabe a data da exposição, Bené? 43, por aí. O Marcos Ribeiro, ele viajava pelo Brasil com uma bela missão de levar essas reproduções e conversar sobre arte, porque não tinha história, não tinha como, né? Olha, esse trabalho, que acho um dos mais importantes do Valentim, é aí que começa essa coisa realmente construtiva, muito apurada, que vai ter uma ponte com os concretos, né? E até com os neoconcretos, né? Que o Valentim não sabia quem era. Como Volpe, ele tinha uma independência enorme dessa história. A própria conversa que eu tive com Augusto de Campos, há muitos anos, ele disse que eles eram muito amigos, Augusto de Campos, concretos, o Haroldo e tudo, né? Mas que eles, quando conversavam com o Valentim, via essa profunda independência. Não tinha uma coisa que tinha uma influência. Quem influenciava eles era o Valentim e o Volpe, né? Que era a fonte de inspiração. Você vê que esses signos que estão aqui, eles vão ser usados na sinalização digital muito tempo depois. O cara já tinha descoberto, né, toda essa história da sinalização dos aparelhos digitais e tudo, né? E de TV, de tudo, né? Seta para lá, seta para cá. Olha que beleza. Esse daqui é uma construção, porque você vai ver aqui também o cálice do grau, do qual ele se referia muito, o sol que está lá, né, o Oxalá, né? Essa coisa ascensional. Ele não pensava só que era uma construção estética, entendeu? Meramente construtiva. Ele via a transcendência, ele via a história dele, né? Ele queria colocar essa simbologia também. Esses são os trabalhos mais magníficos. Esse é um absurdo. E a gente já passa, por aquilo ali já é a passagem dos anos 50 para 60, e aí ele vai a Roma, né? Porque a Lúcia Valentim, a companheira dele de toda a vida, ela era uma grande educadora. Ela que criou arte e educação no Brasil com Augusto Rodrigues, na Escolinha Brasil, no começo dos anos 50, no Rio de Janeiro. Sem ela não existia arte na educação no Brasil, sem ele. E ela foi fazer, nessa época, um mestrado nos Estados Unidos sobre isso. Quando ela recebe uma bolsa para ir a Londres, eles vão em 64, no dia 31 de março da Revolução, eles saem, e ela vai estudar, fazer um doutorado dela com Humbert Reed, que é o pai da arte e educação no mundo, ele é o cara que criou a história. E ela foi fazer, ele aceitou de ser orientador dela. Então, e essa mulher extraordinária, que sem ela não teria Valentim. Era impossível, sabe? Porque ela era foda, desculpe aqui. Filha de general lá do Rio Grande do Sul, mulher gentilíssima, educadíssima, finíssima, e ele era um porreta retado, mandava tomar, né, naquele lugar quem não gostasse da arte dele e tudo, tem muita gente que boicotava. Valentim não levava desaforo para casa. Ele não conseguiu muita coisa até no mercado, com o crítico, porque ele enfrentava, né? Ele não admitia a injustiça. Eu conheci ele em 77, na Bienal de São Paulo, que eu também estava participando, ele puto da vida, com um artista que está aqui, ó.
porque ficou com o prêmio, fez muito lobby, e ficou com o prêmio que ele merecia com o Templo de Oxalá, que era uma obra magistral. Muito melhor do que o trabalho do Francis Castberger com um negócio trançado de cipó. Uma obra menor que nunca ele quis mais mostrar. Mas ele fez muito lobby mesmo. Então ele estava falando para mim, o Valentim, esse cara... Bom, e aí eu tenho que falar essas coisas todas porque ele não é só um santo, né? Nunca mistifiquei ele, não. E aí ele lá, quando chega em Londres, ele detesta Londres, igual a Caetano Veloso quando foi para o exílio, detestou aqueles tijolinhos, aquela história aquele sem sol, tudo nublado. Aí Caetano ficou muito deprimido e também Valentim ficou muito triste. Ele resolveu, disse, Lúcia, vou para Roma. Já conhecia a Itália, que lá tem uma coisa que está me chamando. Lá tem uma coisa de ancestralidade e de história da Grécia, né, toda a história. Então, em Roma, por tudo que é. E espiritualidade também. E aí ele começa a fazer as têmperas maravilhosas, né, como o Volpe, né? Então, essa técnica com a clara do ovo e tal, vocês sabem muito bem, em pigmentos. Então, essa coisa totêmica, ele começa a assumir essa coisa totêmica. Totêmica que está em várias culturas, dos índios norte-americanos, que fazem todo o Canadá, de tudo quanto é lugar, não é só da coisa do candomblé. Então, esses totens maravilhosos, que ele vai pintar lá uma série maravilhosa, olha aí outro aí. Esse é uma coisa absurda. É uma beleza. São altares, né? Porque aqui você pode ter, seria um cálice, né? O outro, quer dizer, não, cálice não, o catiçal, né? A coisa da imagem do santo, tem uma organização toda de equilíbrio, de história, que lembra uma coisa sacral, que é a coisa dos altares, né? Católicos também, mas também tem na Umbanda, que tem no Candomblé. Mais uma vez, aí os totens, né? Essa é a fase mais valorizada da obra do Valentim, que é a fase de Roma. É uma produção que não foi tão grande. E lá ele vai encontrar o Argan, Júlio Carlo Argan, o cara que escreve a história da arte moderna, é o mais importante teórico da arte moderna, que ele tinha criado o Museu de Arte Moderna de Roma. Então ele conheceu o Valentim, ficou encantadíssimo com o Valentim. Ele foi o único artista que Argan escreveu um texto de toda a América. Ele escreveu um texto sobre Valentim, está nos livros, nos catálogos e tal. Então, e aí ele comprou, quer dizer, adquiriu para o Museu de Arte Moderna 3 obras do Valentim, dessa série da fase de Roma. E disse a Valentim, não saia da Europa, porque com o seu trabalho você vai ser um artista internacional, vai ser reconhecido como um dos grandes, né? Mas o problema era, de certa forma, era a Lúcia Valentim. Ela ganhou a bolsa, tinha que voltar para o Brasil, como todo mundo que ganha a bolsa, né? Ter uma história de retornar ao país o que ela aprendeu sobre a arte na educação. E aí eles voltaram e vieram para Brasília, e ele foi convidado para ensinar na UNB, e ela para o Ministério da Educação aplicar o que ela aprendeu lá nos Estados Unidos e na Europa. Ela criou um projeto chamado ProDiarte, que era como a arte na educação, na escola, em qualquer lugar, usando os materiais que tinha, até folha, galho, com a realidade que a pobreza não tinha como ter nem guache, nem pincel, nem nada. Então ela criou um projeto em que podia se fazer arte na educação com a realidade do lugar, né? Quanto tempo ele ficou em Roma? Só 1 ano. E aí quando você fala assim, período Roma, são as telas que ele pintou? É a fase de Roma chamada... É só quando ele estava morando lá, só durante esse período? Exatamente. Que foi até 66. E elas têm uma linguagem bem específica quando comparado com o resto? Sim, é muito claro, olha. Então, e a técnica, ele só usou a têmpera lá. Só usou a têmpera lá. Se chegarem com falsificações, que é muito normal, e depois não for Roma e for têmpera, não vão dar crédito, porque não tem.
Porque isso eu estudei profundamente. Essa também é a fase de Roma. Continua essa coisa totêmica e altar, né? Esse é o trabalho que é o último que ele vai pintar em Roma e que aí ele vai dar virada a partir daí para outra coisa. Ele descobre uma outra história. Esse é o trabalho seminal do Valentim, né? Que é feito em 66, né? E que ele vai partir daí para a ideia dos relevos, dos objetos, das coisas que ele vai fazer, que vocês vão ver a sequência agora, que vai dar muito bem. Esse daqui já é do mesmo tempo, 67. E aí, aqui, esse objeto é muito interessante, porque todas essas peças, elas saem, né? E ele pintou de vermelho aqui atrás, de forma que com a iluminação tem um reflexo que dá, no fundo branco, uma outra cor, uma outra história muito bonita, é coisa quase cinético assim, sabe? Mas é um dos trabalhos seminais do Valentim, esse aqui. E o Machadão de Xangô, o Sol lá, né? Que isso aqui é do ABB de Oxum, né? Aqui vai estar o cálice, várias histórias que ele vai criando essa simbologia. Quando eu montei as exposições, eu fiz uma coisa que isso aqui ficar na parede, eu puxei duas abas de painel assim, e botei duas bases, botei uma escultura como essa daquela ali, uma outra aqui, porque eu dava essa ideia dessa coisa de altar, de sacral, dessas histórias como ele queria, sabe? Daquela sequência que a gente está vendo, esse é outro trabalho muito importante, que é um relevo, é o primeiro relevo que ele vai fazer, esse aqui, que é de 67. Querem saber alguma coisa? Esse trabalho é genial. Como é que vocês se conheceram, Bené? Pode contar um pouquinho? Em 77, que eu estava falando da Bienal de São Paulo, que eu também estava participando, tá? Encontrei com ele em frente do Templo de Oxalá. O Templo de Oxalá, para quem não sabe, mas a gente vai ver aí, é melhor chegar até lá. Esse trabalho infelizmente, essa fotografia não está boa, mas vocês podem ver ele no Museu Afro Brasil, né? Então, todas essas peças saem. Ele tinha a ideia que isso virasse assim, que nas esculturas elas tivessem movimento, as pessoas pudessem, que hoje museologicamente, como o bicho da Ligia Clark, ninguém pode mexer no bicho da Ligia Clark, né? É uma tristeza, né? Então, mas é o jeito. Mas isso aqui também era a ideia dele, era essa. Essas peças se movem, todas. Vamos lá no Museu Afro Brasil, eu consegui uma doação dos herdeiros, tudo que está lá, foi até eu que consegui, como na Pinacoteca e tal. Ah, tá, o cara está ali. Ó, essa a mesma peça que ele sonhava, de que essas coisas fossem construídas, seja de concreto ou ferro, e fosse para os espaços públicos, né? E aqui em Brasília, ele levou várias esculturas dele, né, para o Brasília, está vendo os prédios de Brasília, né? Porque ele criou um centro cultural, Rubem Valentim, ele vendeu uma exposição quase toda na Galeria Bonino, a grande galeria que tinha lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ele comprou um terreno da Nova Cap, que é a Companhia de Urbanismo de Brasília. Mas ele não conseguiu fazer, ele perdeu o terreno, porque se você não constrói por um determinado tempo, você perde. E a grande frustração dele, ele me disse que uma das razões que ele morreu de câncer foi porque a tristeza era muito profunda. Porque ele ia doar quase 200 obras, todo o arquivo dele, toda a biblioteca, para deixar isso para os jovens de Brasília, para as pessoas de Brasília. Ele não conseguiu. Foi feito muita história, tinha um escritório no edifício Oscar Niemeyer dessa história e não deu para frente. Aqui a gente vai começar a ver os objetos dele, que são totens também, né? Todos articulados também, que pode tirar as peças uma por uma. Acho que tem uma ou duas dessas que está na exposição do MASP, que vocês vão ver. Eu indiquei para eles muitas coisas, eu dei minha pesquisa iconográfica para eles. Essa peça é genial. Isso aqui tem uma corrente, de modo que quando você faz assim, isso aqui balança, tem movimento, essas setas, né?
Tudo dos anos 60 ainda que vocês estão vendo. Ele começou aí a coisa desses objetos. É uma prateleira que tem no meio, com a peça lá. E esse é genial, esse baú dele é uma coisa absurda. Maravilhoso. Aqui, tá vendo? Isso aqui também muda, né? Deixa eu ver. Ele me contou a seguinte coisa, no final da vida dele. Que essas coisas dele, esses trabalhos, seja de qualquer linguagem que ele fez, no futuro a humanidade iria entender o que é isso. Porque ele abre as chaves, como chaves que abrem ao potencial dos chakras. Entendeu? E isso é uma coisa totalmente recebida por ele. Ele recebia isso de outras dimensões espirituais, né? E, então, não é uma coisa só que é um projeto estético, uma coisa para a arte brasileira. Claro que ele queria o reconhecimento até disso, mas era muito além disso. Então, se você ficar no Valentim só numa coisa formal, você vai perder a essência da história dele. Essa é que é a onda. E nisso é que eu entrei, de muitas conversas e conversas, que eu fui morar em Brasília, fui 2 vezes. Ele e a Lúcia me adotaram quando eu fui para lá, com a minha companheira e minha filha, em 78, eles foram maravilhosos comigo. E aqui, essa é que a gente conseguiu a doação para a Pinacoteca. Eu espero que no máximo ela esteja para ver as 2 cores, porque o Fernando Oliva estava me dizendo que talvez não conseguisse botar ela para ver os 2 lados, ela ficava encostada na parede. Eu acho lamentável, porque é muito legal ver do outro lado, porque a cor é diferente, né? É uma beleza essa daí. Ele também queria fazer ela grande e tal. Atualmente a minha arte busca o espaço, a rua, a estrada, a praça, os conjuntos arquitetônicos, urbanísticos. Ainda sou pela síntese das artes, caminho para a humanização das comunidades. Integração arte-ecologia, urbano-arquitetural. Como poderei realizar isso? Deixo a pergunta cuja resposta poderá ficar somente nos protótipos, que para ele eram esses objetos, as esculturas, né? Então ele levou várias dessas esculturas para o Cerrado, né, de Brasília, pediu para o fotógrafo documentar com esse sonho dele. Isso aqui ele escreveu em 76, no manifesto ainda que tardio, que é o único grande manifesto que a Leiticica é outro que vai fazer essa história depois, né? Vai lançar um texto que define como manifesto a história dele. Então, Valentim escreve coisas maravilhosas, né? Minha arte tem um sentido monumental, intrínseco, vem do rito, da festa, busca as raízes e poderia reencontrá-las no espaço, como uma espécie de ressocialização da arte, pertencendo ao povo. É a mesma monumentalidade dos totens, pontos de referência de toda a tribo. Meus relevos e objetos pedem fundamentalmente o espaço. Gostaria de integrá-los em espaços urbanísticos, arquitetônicos e paisagísticos. Então, isso aqui é do manifesto. E aqui é a manifestação para a direta já, na Praça da Sé, famosa manifestação, 1 milhão de pessoas, em que as pessoas subiram na escultura dele. Ele ficou enlouquecido quando viu isso. Ele ficou extremamente realizado com isso aí. Porque o povo lá se manifestando. Ele nem ficou chateado porque grafitaram, né? Na escultura, como se a gente aproximar aqui, ó, a gente vai ver a manifestação das pessoas, né? Aí na direta já. As pessoas trepadas, sim, na Praça da Sé, junto com todas as outras esculturas de vários artistas do Brasil. Está lá. Ele dura quantos anos em São Paulo? Uma parte dos anos 80 ele passou em São Paulo porque era... primeiro ele alugou o Theon Spanudes, que era o grande colecionador, né? Muito amigo dele e grande colecionador dele. Ele ia muito no apartamento ali frente do hotel Maxud Plaza, né? Do outro lado. E ali eu fui algumas vezes lá também. E aí ele ficou com esse apartamento desde os anos 80,
dos anos 70. Era a sucursal dele em São Paulo, porque aqui ele também tinha que se comunicar com o mercado, com os críticos, etc. e tal. Mas ele morando em Brasília também. A maior parte do tempo em Brasília. Nos anos 80 ele teve que vir por causa do câncer, do tratamento, né? Porque a Lúcia e ele descobriram com o mesmo médico, no mesmo dia, que estava com câncer. E aí eles tinham que fazer o tratamento, a quimioterapia, essa coisa toda. Essa está na Pinacoteca de São Paulo. Esse altar é maravilhoso. Esse é o mais assim, emblemático como um altar, né? Com a coisa como se fosse que ele botou na pintura dos anos 60, né? Do catiçal, da imagem, da coisa toda. É todo com peças independentes. Vocês vão ver ela lá no MASP. E aqui a gente vai chegar a uma história que é fundamental. Essa fotografia sempre ampliava na exposição, na entrada da exposição, bem grande, nas exposições que eu montei dele, é na frente dela que eu pedia para ele se estava tudo bem e consultava ele. Essa foto é maravilhosa. Ele está segurando uma serigrafia com 15 símbolos, que aí esses símbolos é que definem toda a obra dele, principalmente nos anos 70. Ele chamava do alfabeto quitônico, que é a energia do centro da Terra. Dali é que vem a história dessa história, como vem da África e dos índios, de tudo, a energia vem da Terra, né? E ele é muito interessante. Aqui vocês estão vendo ali, ó, a ferramenta ali, as esculturas, as pinturas. Olha essa da pintura aqui. Está ali ela lá. Ele fez uma serigrafia muito parecida com essas daqui e fez essa série de pinturas maravilhosas. E aqui a gente tem o manifesto ainda que tardio, pensamentos do artista expressos ao longo de sua vida de trabalho, entrevistas, depoimentos, textos e falas. Ele edita isso aí, vou mostrar para vocês aqui. Ele fez milhares desses manifestos. Opa! Esse aqui é um desses que ele imprimiu, né? Então, esse símbolo aqui, que é o Santo Grau, é o cálice do grau, o sol, Oxalá, né? Ele me deu uma quantidade enorme desse daí, tem esse aí ainda. Depois nós reeditamos nos anos 90, depois que ele morreu. Então, intuindo o meu caminho entre o popular e o erudito, a fonte e o refinamento, e depois de haver feito algumas composições já bastante disciplinadas, com ex-votos, passei a ver nos instrumentos simbólicos, nas ferramentas do candomblé, nos abebês, nos pachorôs, nos oxês, que mestre Didi vai pegar isso aí tudo e fazer a coisa que você já conhece, que já foi exposto aqui na galeria. É um tipo de fala, uma poética visual brasileira capaz de configurar e sintetizar adequadamente todo o núcleo de meu interesse como artista. O que eu queria e continuo querendo é estabelecer um design, uma riscadura brasileira. Isso é fundamental. Uma estrutura apta a revelar a nossa realidade, a minha pelo menos, em termos de ordem sensível. Isso se tornou claro por volta de 55, 56, quando eu pintei os primeiros trabalhos da sequência, que até hoje, com todos os novos segmentos, eu continuo desdobrando, né? Não pertenço ou me filio a nenhum movimento ou corrente artística, das muitas que surgiram e surgem no estrangeiro, e aqui chegavam e chegam e são mais ou menos diluídas. E eu tenho a impressão de que criei e construí uma estrutura totêmica, um ritmo, uma simetria, uma emblemática, uma heráldica, um hieratismo, uma semiótica, semiologia não verbal visível, né? Digno das teorias todas aí do povo. Isso tudo partindo das formas vivas da fala não verbal do nosso povo, de uma poética visual brasileira, da iconografia afro-ameríndia nordestina. Aí é que está a história. Enquanto muitos dos nossos artistas criadores se voltam para os ismos internacionais, cosmopolitas, eu defendia, nem sempre compreendido ou ouvido,
uma tomada de consciência cultural da nação brasileira, do povo brasileiro. Eu defendia e falava sobre a cultura do Nordeste, sobre a cultura do índio, a cultura negra, mulata, mestiça e cabocla. Eu defendia o barroco como um produto da nossa criatividade, né? Salve Aleijadinho, né? E etc. Eu defendia um sentir brasileiro manifestado nas carrancas do Rio São Francisco, nos ex-votos, na cerâmica popular, nos signos litúrgicos dos rituais afro-brasileiros, na xilogravura de cordel, nos humildes e inventivos brinquedos populares. Eu achava e continuo achando que o Brasil tem de fazer uma arte mestiça como a do Aleijadinho, como a dos santeiros e ferreiros da Bahia. Eu reconheço que sou um obcecado por uma cultura genuinamente brasileira, apesar da famigerada aldeia global. Eu não nasci na Europa, óbvio, eu não tive educação europeia, não sou de punhos de renda, não nasci para ser diplomata, não sou bem nascido, pelo contrário, sou um homem áspero, agressivo, eu sou um homem desesperado que procura a divindade, o ser dos seres. Assim, o que eu tinha para me apegar era o Brasil. É uma beleza, né? Então, esse era um manifesto ainda que tardio. Então, vamos ver aqui os 15 símbolos do alfabeto quitônico. Então, como ele explicou, aqui está o grau, sol, aqui ao redor de Oxalá, né, que é a grande figura da orixá, né, que no sincretismo vai ser Senhor do Bom Fim, Jesus o Cristo. Ele está no centro. Os orixás estão dançando ao redor dele, em círculo. Que pouca gente sabe disso. E ele botou 3 guardiões aqui e 3 guardiões do outro lado para proteger essa dança cósmica, essa dança da criação. É daí que nasce tudo. Ele vai combinando, recombinando, construindo, desconstruindo, isso aí tudo vai fazendo a obra dele. Aí é que está a história. Aí tem um relevo que ele faz na mesma época, que esse é de 77, porque 70 ele na Bahia, em Brasília, com aquele espaço todo cerrado, aquela amplitude, aquele céu que o Lúcio Costa dizia que o céu de Brasília era um mar, né? E aí é que ele vai fazer obras viscerais, o Templo de Oxalá, muita coisa que vocês vão ver, incrível, para mim é o grande momento da obra do Valentim. O Templo de Oxalá, na Bienal de São Paulo de 77, aí que eu conheci ele aqui na frente. Esse painel ele pintou de azul fundo, que depois quando ele vai para o Palácio do Itamaraty, porque ele ganhou um prêmio com esse trabalho na Bienal também, secundário, que quem ganhou o grande prêmio foi o Craftberg. E aí tinha 17 esculturas brancas na frente, formando uma grande instalação. Quando ele leva para o Itamaraty, que ele lutou muito para instalar o Vladimir Murtinho, que é o cara que foi responsável pelas obras, escolheu todas aquelas obras do Palácio Itamaraty, seja Meire Vieira, seja Maria Martins, trocentas coisas que estão lá, conseguiu botar o trabalho do Valentim lá, que o Valentim pagou do bolso dele a instalação. Aí ele pintou tudo de branco aqui, então ficou um branco sobre o branco. Era maravilhoso. E aí essas esculturas ficaram no ateliê dele, que está aqui 2 delas, e essa aqui é de Oxalá. Aqui era o quintal dele. Quando fomos fazer o livro, catálogo para a Pinacoteca, a gente colocou elas lá fora para dialogar com a natureza. Então, nos anos 90, 97, eu consegui que os herdeiros dele doassem toda a série dessas esculturas para o Museu de Arte Moderna da Bahia. Ela tem uma sala especial que eu montei lá e tudo, com os relevos, com essas esculturas. É uma coisa deslumbrante. E o lugar não foi feito para isso, mas tinha uma clarabóia que o sol penetrava e eu botei essa escultura embaixo da clarabóia porque ela é para Oxalá, para o sol, né? E elas gravitando ao redor da outra. É muito bonito o espaço lá do Parque de Esculturas do Museu do Man da Bahia. Aqui a gente está vendo o painel do Itamaraty. Ele tem quase 14 metros. Né? Na frente desse painel é que há uma cerimônia que o presidente recém-eleito vai ficar aí na frente e todos os embaixadores e presidentes aprovam a história dele. É uma cerimônia de apresentar ao mundo a história do presidente novo do Brasil.
Então, e aí o Emanuel Araújo tem outro painel grande, porque ele não aguentou ficar vendo só o Valentim lá, ele botou outro dele assim do lado, que é muito bonito também. Bom, aí, em 92, eu montei 5 grandes exposições, depois da morte dele em Brasília, e eu consegui levar todas as 7 esculturas para ir para esse lugar e montar o Templo de Oxalá pela segunda vez desde a Bienal, né? Que eu fiquei felicíssimo. Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores. Aí ele foi lá para a inauguração, me chamou assim no canto, lá na última escultura, emocionadíssimo com o que ele estava vendo. Quando foi entrando as esculturas, um funcionário muito humilde disse: meu irmão, que negócio é isso aí? Isso daí é coisa de todas as culturas do México, não sei de onde, não sei de onde. Ele nem sabia de candomblé, de nada. O cara ficava emocionado, porque ele viu que aquilo ali tinha um poder que era universal, entendeu? É nessas coisas que eu acho que não é tocar só uma intelectualidade, né? Esse é um trabalho que estava desmontado, o Valentim morreu, deixou desmontado, ninguém tinha nenhuma fotografia dele, todo de peças, cada 3 peças em cima, que aqui tem um encaixe, isso aqui passa assim, vara assim, passa pela vara, né? E aquilo ali também estava tudo solto, e só a base é que era... Aí eu resolvi pedir permissão ao Valentim, disse: mestre, eu vou montar isso, você me orienta, porque a gente precisava botar na exposição, e não sabia como era, não tinha nenhuma foto. E assim eu fiz, mas claro que é exatamente como ele queria, porque eu fui trabalhando com a questão das cores, né? E está na Pinacoteca, está no Museu Afro Brasil. Isso também a gente conseguiu que fosse para lá. O nosso amigo Emanuel Araújo tem um ciúme enorme, que não emprestou para o MASP essa daí. Não quis que saísse de lá, porque foi uma das coisas que eu indiquei, porque eu acho essa obra maravilhosa. Mas estava lá. Bom, a gente vai ver aqui uma coisa que o Valentim mais consultava, que era o I Ching. Ele jogava o jogo do I Ching, dos 62 hexagramas, que está aqui, e ele disse para mim que vários dos trabalhos deles com essas coisas era o jogo do I Ching, né? Então aí não está só o candomblé, né? Então ele pegava as moedinhas dele, consultava o I Ching, né? Então você sabe que cada história dessa aqui é um hexagrama, né? Que significa paz. Esse aqui, inclusive, a criatividade. Esse daqui, que é um vaso, né? Tá vendo? Um vaso que entra, pode entrar a flor, né? Aqui. A criatividade é o receptivo. Esse daqui que é a criatividade. Quando o Gilberto Gil me contou que quando ele consultou o I Ching para saber o que ele era, na história não deu a criatividade, deu o servo, o receptivo, né? Então, essa analogia a gente pode fazer. Eu acho que vocês têm essas daqui, né, Nadália? Sim. E aquela também, né? Essa é maravilhosa, está aí. Está aí Xangô e o I Ching. É isso aí. Essa é uma série de 12 trabalhos maravilhosos dele, fantásticos, que foi mostrado numa Bienal de São Paulo. São pinturas. A gente está vendo elas no ateliê dele. Isso aqui é o ateliê dele. É a galeria da casa dele, que era ateliê também. Então, esse é um grande salão, que o Rui Facchini fez essa foto, que a gente publicou no catálogo da Pinacoteca. Tem um fato muito interessante, como o Valentim falou isso, disse que abria portais da consciência, os chakras. Eu levei um belga, que era diretor de meio ambiente da Unesco, ele recebia caboclo. Ele foi entronizado no terreiro e tal. Então ele chegou diante de um trabalho do Valentim, não conheceu o Valentim, mas ele tinha morrido. Ele começou aí já estava cantando o ponto do caboclo, entendeu? Na frente do trabalho, ele disse que veio tudo de lá, que formatava ele todo, um negócio louco, né? Então eu sou testemunha dessas loucuras também. Dona Lúcia Valentim, nossa querida Lúcia,
essa grande educadora, quis fazer uma homenagem a ela. Ela está na sala, né, da casa deles, olha o trabalho lá fundamental. Olha aqui um móvel que o Valentim fez para ela, né, com os signos aí. O tapete também tem a coisa dele, as tapeceiras de Arraiolo, lá de Brasília, resolveram pegar e achou bacana, né. Aqui a gente vai ver a ferramenta de Ossai, que não é um mestre Didi não, viu? Isso aí é uma Pachorô mesmo, de Omulu e tal, que era o orixá dele. E aqui ele pegou uma pedra que ele achou e ele colocou em cima de uma madeira. E essa pedra eu fiquei com ela de herança, foi assim, uma grande honra para mim. A sombra é muito importante da história para criar essa outra dimensão, né? É outro também. Eles têm mais de 1 metro cada um desses. Esse é um relevo que eu acho o máximo, belíssimo. E aqui é a série dos anos 80, em que ele vai fazer essa mesma coisa que vocês estão vendo naquele da onda lá, esse aqui que é baseado nos pontos da Umbanda. Então, é exatamente o contrário daquilo ali com outras cores, está vendo ali? Aqui é outra cor. Mas é a mesma estrutura. Opa, aquele lá é da mesma série. É pena que essa fotografia está muito ruim, né? Que a gente tirou do catálogo, teve que escanear e tal. E aqui ele fez esses trípticos, porque aqui é uma madeira e ele botou apenas um pino, uma coisa assim, de modo que isso aqui ele faz assim, ele vai para lá e vai para cá. Todos esses são assim, que é também dos anos 80. Teve alguém aí que comprou e desmembrou, infelizmente tirou da proposta dele. Eu achei muito triste isso, as coisas do mercado, né? Mas ele concebeu dessa forma. E eu já vi eles por aí, né? Essa também é da série, aqui é o tridente, porque também é de Shiva, do Netuno, né? De Exu também, ele não vai só no Exu, né? A exposição que está lá, na Caixa Cultural, tem esse trabalho, é interessante vocês irem lá, a exposição do Marcos Lontra fez essa exposição que já teve em Brasília, chamada Construção em Fé. Ela está muito desfalcada aqui, porque as obras mais importantes foram para o MASP, que vocês também emprestaram para o MASP. É culpa de vocês também. Não, mas eu acho que é muito importante, tudo tem que ir para o MASP, porque essa exposição é consagradora para o Valentim. É importantíssimo, dei toda a força que eu podia dar, desinteressadamente, dei toda a minha pesquisa, tudo que eu fiz, entrevista para o catálogo, fiz tudo, depoimento, porque essa exposição é fundamental, né? E vocês têm que recomendar as pessoas que vão lá para ver, né? Está aqui mais uma vez o tridente, o sol é a lua, né? E esse é um dos trabalhos que eu mais amo do Valentim. Eu acho esse trabalho tão musical que parece que é notação musical. Ele não é um díptico, ele é independente, né? É uma beleza esse aqui. Vocês não querem comentar nada? Eu tenho gostoso de ouvir. Está adorando. Pode continuar. Você sabe que eu acho que aqui tem até um boys, né? Esse trabalho faz tanta relação com o boys. E esse é o trabalho dos anos 80. Eu adoro esse trabalho. Essa madeira que ele deixou crua, né, no fundo, que ele fez vários trabalhos com madeira, só madeira, né, tá ali, ó, aquelas duas esculturas ali, e também tem os relevos de madeira crua. Mas esse é maravilhoso. Esse está na Bahia, eu consegui que fosse para lá, o Museu de Arte Moderna. Essa aqui é uma série que ele fez para a Bienal de Havana, uma série de desenhos maravilhosos, né? Botei aqui um pouco para vocês verem
essa relação com essa pintura dos anos 80. E esse trabalho ele fez muito intencionalmente como uma coisa altamente espiritual e sacral. Ele me contou que aqui era como se fosse um tanka. Um tanka é uma pintura budista, que aparece o Buda, que aparece toda aquela configuração do mundo budista. Então ele quis fazer isso aqui, que vai anteceder o que vocês vão ver depois. E essa história aqui é o seguinte, eu ia fazer uma exposição no MASP, que eu fiz em 90, ali no primeiro andar, onde vai ser agora a exposição dele, aí Fábio Magalhães era curador, chefe, me convidou para fazer essa exposição lá. E aí, o funcionário da FUNAI, que trabalhava com os índios isolados, ele recebeu muitos de armadilhas feitas de taboca, de cedro, de várias madeiras, que os índios descobriram, mesmo isolados e tudo sem história, que os caminhões que entravam na terra deles para roubar madeira dos madeireiros furavam os pneus. Então eles escondiam de 15 em 15 minutos na estrada, entre folhas, esses petões. E aí aconteceu que ele disse para mim, vou te mandar uma caixa pelo correio dessas armadilhas e você vai fazer obra com ela para a exposição do MASP e denunciar o que está acontecendo. Então, eu tive uma ideia melhor e falei com o Fábio. Eu vou convidar vários artistas brasileiros, vou dar para ele essas armadilhas e eles vão fazer obras para denunciar. Então eu dei para Wesley Duquili, Tomi Otaki, Mário Cravo Neto, Iberi Camargo, toda essa turma, mais Rubem Valentim, todas as grandes estrelas e outros que estavam nascendo, como Luiz Hermano e etc. e tal. Ciron Franco, e assim vai. Então o Valentim fez essa coisa aqui. Olha, ele diz assim, viva Tupã, morra Mamon. Tupã é o deus da natureza dos ecologistas, dos indígenas, da harmonia e da beleza. Mamon é o deus da iniquidade, da avareza e da ambição. É o deus dos madeireiros e dos garimpeiros. Então essa exposição foi montada naquele hall, antes da sala do primeiro andar, não tem aquele hall ali, né? Então montamos lá essa exposição e teve uma repercussão na mídia fantástica. Fechou-se a reserva, os madeireiros não puderam mais, e a Funarte no Rio convidou para a exposição ir para lá. E aí ampliou, os artistas do Rio entraram, vários outros artistas. Foi para Brasília, ampliou mais ainda, e isso gerou uma história maravilhosa com relação ao resultado, né? E essa foi a coisa. E aí eu doei toda, quer dizer, falei com os artistas, a gente doou tudo, não eu doei, né? Que é o Movimento Artistas pela Natureza, que fez isso, que eu sou coordenador há mais de 30 anos. Doamos toda a coleção para o Museu de Arte de Brasília. A única obra que não está lá é da Tomi, porque ela amava esse trabalho que ela fez. E ela não quis se desfazer. Quando teve uma exposição dos 90 anos dela, o Paulo Heckenhoff colocou esse trabalho junto com a armadilha que a gente conseguiu para ele junto, né? E etc. Aí ele vai fazer as mandalas, porque é a passagem dessa história aqui, dessa sacralidade, e ele tinha muito amor pelas coisas das mandalas. Então ele fez essa série de mandalas, as últimas pinturas do Valentim. E já ele não podia pintar, porque ele já estava muito fragilizado. Então ele desenhou toda a estrutura, supervisionou tudo, e o Alexandre, que se tornou assistente dele, que era um artista concretista, altamente, a pintura que ele morreu, um tempo depois, pintou esses últimos trabalhos e uns pequenininhos que está lá na Caixa Cultural, são 16 trabalhos. Conheci muito bem o Alexandre, fazia tudo como o Valentim queria, mas o Valentim disse que morreria se não fizesse esse trabalho mais rápido ainda. Ele precisava acabar. Então, ele preenchia, porque Valentim, ele desenhava tudo e botava aqui. Vermelho, V de vermelho, escrevia no lugar, né? Ficou várias telas dele sem pintar, e que a gente conseguiu que o ateliê dele todo fosse para o Museu de Arte de Brasília, quando eu era diretor do museu. Os herdeiros deram todo o ateliê e várias dessas telas, que só está a estrutura do trabalho, não tem tinta nenhuma, mas que ele escreveu, dizendo que cor ele queria que tivesse. Essa é mais uma mandala. E aqui a gente tem um livro que era consulta dele, da geometria sagrada.
do Michael Pennick. Simbolismo e intenção nas estruturas religiosas, dos templos em todas as civilizações. Ele estudou isso profundamente. Essa estrutura toda que está aqui, lá vai ele fez vários desses desenhos, é uma série que não é pequena, que ele mostrava quase como se fosse a planta baixa dos templos, né? Ele colecionava os livros dessa editora, Pensamento, Cultrix Pensamento, que eram livros esotéricos, espiritualistas, de grandes mestres. Então ele tinha muito, eu herdei esses livros todos. Bem, Valentim conjugou harmonia e geometria com fino senso de equilibrar música e matemática. Da Vinci, Bach, Mozart, Einstein, que eu diga. Tudo isso sem opor sua vasta cultura milenar, atada não só à raiz da ancestralidade afro-brasileira e até ameríndia, mas aos nós desatados de uma cultura universica. Nela há uma força selvagem da natureza interior, obcecada pelo justo e pelo belo. Não houve, quem sabe, nem haverá na arte feita no Brasil quem chegou perto dessa obsessão plena em desdobrar a forma e recriá-la com uma fidelidade absoluta, leal a uma geometria presente em várias culturas e civilizações que definiram o Oriente e o Ocidente. A forma de usar a geometria do sagrado com sabedoria harmônica, unindo arte sacral e espiritualidade, inteligência arguta, rigor estético absoluto, gera um projeto visceral e fundador para uma estética poética futura, como também o fez Torres Garcia. E a gente, quem viu a exposição da Yuma After-Clinton na Pinacoteca, sabe muito bem as pontes que se estabelecem com Valentim, porque esta mulher é um absurdo, né? Eu li só aquele catálogo, que até foi Johann que me deu, 3 vezes, e fui na exposição várias vezes, chorei nos braços do Johann Wolf, na visita guiada que ele deu. Porque eu faço as pontes, eu sei o que significa isso pelo meu próprio trabalho e pelas identificações que eu tenho espirituais, porque a arte, para mim, sem espiritualidade é vazia, né? Qualquer teoria, quase nem sempre acadêmicas e reducionistas que desprezem ou minimizam sua busca por essa geometria do sagrado, ficam apenas boiando na superfície e perderão a verdadeira essência da intenção de sua obra, já bem definida por Valentim em seu manifesto ainda que tardio de 76. Nem mesmo Mário Pedrosa, Júlio Carlos Argan, Ferreira Goulart, Frederico Moraes e outros, que escreveram brilhantemente sobre a obra de Valentim, chegaram perto do que quis dizer este manifesto, ou da essência do que quis dizer sua própria obra, pois não podem penetrar no vasto, intenso e profundo mundo espiritual de Valentim, que estará além da mente, que estava além da mente. O artista tem sempre a última palavra e intenção sobre o que faz, porque seus processos eivados de sofrimentos, incertezas e dúvidas, e todo e tudo do resultante estético e conceitual estão desenhados com todos os seus anseios, seus fracassos e sua grandeza, e o deixaram tão perto do ser humano e tão íntimo de ter o divino, porque ele não separava o humano e o divino. Valentim não fazia isso, nem profano nem sagrado. Tudo é uma coisa só. Aqui eu quero mostrar uma curiosidade, porque ele lia, esse livro aqui era dele, né? É o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a Bíblia dos Vedas, é o Novo Testamento dos Vedas, do Mahabharata, o grande épico indiano do qual ele leu e estudou. Ele principalmente amava esse livro, e o Bhagavad Gita, que é as instruções que Krishna deu para Arjuna, que vocês precisam saber, tão importante com os ensinamentos de Cristo, do qual ele não separava Krishna de Cristo. Era tudo uma coisa só. Então, Humberto Roden, um filósofo que é lá de Santa Catarina, ele colecionava todos os livros de Roden. Uma figuraça, esse cara, com um pensamento maravilhoso. Escreveu um livro sobre Gandhi, várias figuras, né? Então, isso aqui, aí o Valentim me disse lá no final da vida dele, que todo dia ele rezava essa oração para São Gregório Nazianzeno, que é um santo lá de 390, que morreu em 390, os primeiros santos, né? Então, olha que bonito. Ó tu que estás acima de tudo, poema algum pode celebrar-te, palavra alguma pode exprimir-te,
és inefável, mas tudo o que se diz procede de ti. Todos os seres te celebram, os que falam e os que permanecem mudos. O universal desejo, o gemido de todos os seres aspira por ti. Tudo que existe te invoca. Todo ser que sabe ler teu universo eleva para ti um hino de silêncio. Tudo que subsiste, subsiste em ti. O impulso do universo para ti se precipita. És o único termo de todos os seres. És cada um deles e não és nenhum. Não és solitário, não és o conjunto. Possui todos os nomes. Como te chamarei? Ó ser que tudo sobrepuja, tem piedade de mim. Então, todo dia ele acordava, ele falava isso. Tem compaixão de mim, tem piedade de mim. Ele com o câncer dele naquela história e tal, né? Ele ainda botou aqui o mistério insondável, né? Que sobrepuja o mistério insondável. É tão bonito isso aqui, que se vocês conhecerem Rumi, o grande poeta Sufi, né? É muito parecido com os poemas de Rumi, que é do século XII. E aí ele ainda escreveu ali, né? E no entanto, tu, ó Deus, estás em mim e eu em ti. Eu e o Pai somos um, Cristo. Deus se expressa e se individualiza em cada um de nós. Cheio de Deus, individualizado, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. E ele ainda botou uma coisa do Fernando Pessoa, o ser que tudo sobrepuja, o mistério insondável, o belo ser em si mesmo, tem piedade de mim. Então, é isso aí. Aqui, ele pregou isso aqui na capa do livro. E aqui está a letrinha dele, livro de 82. Aqui tem várias outras coisas que ele deixou dentro do livro, de recorte e tal. Eu procuro a claridade, a luz da luz. Apesar de toda a coisa que ele era, da loucura dele, era a luz que ele procurava. Então, aí para encerrar, eu deixo esse quadro maravilhoso para vocês meditarem, ficarem com essa imagem para sempre. E aqui a gente agradece ao Valentim pela sua presença entre nós. Né? Ele virou uma entidade, pouca gente sabe, mas quando ele estava doente, ele ia para um terreiro aqui de Umbanda, misturado com Candomblé, aqui nos arredores de São Paulo, para pedir ajuda, mas que ele sabia que não ia sobreviver, mas ele queria aquilo que o Leonardo da Vinci, salvado é o que se salva. Né? Então ele queria que a alma dele tivesse o perdão das falhas dele, né? Que ele me contou que ele atrapalhou muito a história dele, porque ele ainda procurava o reconhecimento, o ego, e ele era um sacerdote. Ele veio para cá para ser um sacerdote da arte, e o câncer fez ele ver isso, que ele não cumpriu a missão como ele deveria ter cumprido. E aí, por isso que ele me pede para continuar a história, para mostrar a verdadeira essência dele, a história dele, fazer as exposições com esse sentido, fazer as publicações, os livros, como eu acabei de fazer há pouco tempo, o livro sobre a obra dele, para mostrar isso, escrever essas coisas, estar aqui falando para vocês, porque a coisa não é só meramente uma importância seminal dentro da arte brasileira, mas é muito mais, tudo é muito mais, né? Eu vou ler assim uma pequena coisa com Antônio Artaud, eu li esses dias, que eu achei maravilhoso, que reforça isso. Onde outros propõem as obras, eu mostro o meu espírito. E é isso que todo artista, no fundo, quer. É mostrar o seu espírito. É fazer com que o espírito dos outros seja elevado. Né? Transcenda essa realidade que está aí. Nós vamos ter que mostrar agora no Brasil que quem triunfa é o grande espírito, é a arte, é tudo a sensibilidade. Né?
e não ter medo nem de ter medo, como diz a Yoko Ono. E assim vamos construindo essa história e se mirando e se inspirando em artistas como o Valentim. Então, nesse terreiro, há alguns anos atrás, o Valentim começou a aparecer e ele agora é uma entidade dentro do terreiro, o mesmo que ele foi recorrer. Então, ele trabalha na cura. É o Caboclo Valentim que está aparecendo lá. Então, ele é uma entidade. Ele virou uma entidade. Ele foi perdoado por todas as coisas, que não foi fácil, as histórias. E é muito interessante saber, quando eu soube disso, fiquei assim demais. Ele disse que até ele andou desenhando, mas as coisas muito medíocres, horrível. Igual que esses médicos Gasparetto faz os impressionistas, que é a coisa mais horrorosa do mundo. Mas isso não é brincadeira dele, isso é porque ele é um chuzinho também. E aí, mas ele está lá ajudando as pessoas que precisam, porque todos nós precisamos servir. Então, amor e gratidão a todos vocês que ouviram e que vocês lá na exposição do MASP entrem no espaço do sagrado. É muito importante, do divino, do sagrado, do humano, do profano, de tudo, mas é um espaço de celebrar e de honrar o trabalho desse grande mestre, que junto com a Tarsila, com o Volpe, né, com Guinhá, com Pansete, né, com Iberê, que são os grandes mestres, né, fundamentais para mim da arte brasileira, que são as raízes de tudo, que inventaram uma estética, né, que a gente é mestre Didi, logicamente, também. Então vamos lá. Amor e gratidão a vocês. Muito obrigado. Se ainda quiserem